E você, André, conta um pouco mais. Agradecer, né, esse tempo precioso que todos vocês dedicaram, agradecer aos amigos que nos acompanham, aos nossos despachantes e às nossas mulheres despachantes também. Tá faltando trazer mulher aqui, hein? Mas eu não vi as mulheres aqui ainda. Não deixou. Ricardo, eu preciso que você... Argentina é um problema. Tem que trazer as mulheres aqui também, que são profissionais incríveis, né? Eu tenho um prazer enorme de estar aqui, junto com o Zacarias, que para nós é uma figura, é um expoente do comércio exterior, o Silvio, que é um amigo de alfândega de tantas vezes, de tantos anos, e poder estar com vocês é um privilégio, o querido Aguinaldo, muito obrigado, Fábio, e o nosso doutorzão, que vai resolver todos os nossos problemas de Demurge de agora em diante. Então, parabéns. Pega depois o contato dele, viu? Isso é importante. A história dos despachantes, nessa nossa faixa etária, elas são muito semelhantes. Parece que um copiou a história do outro e colou. Eu venho como morador da periferia, de alguns bairros muito pobres, e com 14 anos o meu vizinho disse, abriu uma vaga de office boy na minha empresa. Você quer ir lá? E eu fui na extinta Killian. A extinta Killian trabalhou com muitas indústrias japonesas, atuou com Sony, atuou com o grupo Honda, e nós fomos lá, começamos com Office Boy em 1994. Eu tinha 14 anos na época, foi meu primeiro emprego, e aproveitando as oportunidades, o Silvio falou uma coisa que é interessantíssima, nessa época chovia muito mais em São Paulo, ou a gente estava na rua sem carro, não sei qual era a sensação que se tinha. A gente sentia essa chuva de perto, então nós íamos muito próximo dessa região do centro, ali no Vale do Anhangabaú, na São Bento, para liberar os documentos. Cassex e Dessex. Cassex e Dessex. Eu tinha uma condição de falar, desde cedo eu falava muito, uma característica minha. Então eu era office boy dedicado aí na Cassex para ficar pedindo, por favor, para a licença de importação ser liberada um pouquinho mais rápido e não entrar na fila. E dava certo? E dava certo porque nós tínhamos pessoas fantásticas lá que atendiam muito bem, e você tinha já, eu vou dizer que tinha os despachantes e despachantes, também tinha os office boys e os office boys que faziam a diferença. E por ter essa grande oportunidade, e se existe um lugar, e eu falo para todos os estudantes de comércio exterior, que dá oportunidade para as pessoas, são as comissárias de despacho. Só não cresce numa comissária se a pessoa não quiser e não for esforçado. Não fizer lição de casa. Se fizer lição de casa, e às vezes nem tão bem feito, ele vai conseguir progredir, ele vai conseguir sucesso, porque é realmente uma escola de formação aduaneira com potencial enorme. Então todas as pessoas que você está vendo aqui, empresários de sucesso, pessoas que cresceram, começaram sem nenhuma formação, começaram desde o início galgando pequenas posições, e como o Silvio falou, com categoria, com propriedade, aproveitando oportunidades, não saindo mais cedo, mas ficando até mais tarde. Então o que hoje a gente fala sobre esses horários, a família, a valorização, tudo isso é importante, mas se você que é jovem, aproveite a oportunidade para aprender um pouco mais, para ouvir o Zacarias, para ouvir o Fábio, e assim a gente pode crescer. Com algum tempo eu comecei como assistente de importação e eu assumi uma conta na empresa, que era muito importante, de uma empresa de produtos químicos que era a Union Carbide. Comecei a desenvolver processos químicos, né? Na Killian ainda. Eu tinha me formado em quimiquinha na escola estadual, e aí eu comecei a desenvolver algumas informações dos processos e aprendi algo que é importante falar aqui, dentro dos processos de importação, os casos a granel. Nós trazemos produtos químicos a granel, onde eram reservados na Ilha Barnabé grandes tanques. Imagine uma piscina que cabe 200 toneladas para fazer o desembarque desses navios. Isso era um processo interessantíssimo. Com o passar do tempo surgiu uma oportunidade e nós abrimos a IDL, Assessoria Aduaneira, junto com o Pedro Terorrata, que é o nosso Quantos querido... anos você tinha? Que você é garotão, hein? 21 anos. Eu tinha 21 anos. 21 anos, ele já tinha a oportunidade de ter o seu próprio escritório. Eu acho que ele fez bastante lição de casa, hein? Começamos com 2 pessoas, gente. Era eu e o Pedro. Começamos em 2, depois o Arthur veio para somar conosco também, e isso foi muito interessante. Que ano? Nós começamos em 2001. Tá. Uma coisa que é importante citar para vocês, né? E aí eu quero valorizar um pouquinho das nossas vidas, e hoje tem uma palavra boa, antes era para vida paralela, não dá certo, hoje é vida híbrida, é maravilhoso. Eu sempre fui religioso daquilo que eu acredito, daquilo que eu faço,
Na alfândega, algumas pessoas me conheciam como pastor, porque eu sou realmente, de fato, pastor. Você é pastor? Eu sou pastor de igreja, cuido de pessoas, ajudo pessoas, amo pessoas. E eu sempre trabalhei desta forma a ter esta vida paralela com as outras coisas que a gente podia executar. Então não existe nenhum conflito nos nossos trabalhos. Aqui você tem pessoas dos diversos segmentos, religiões, mas todos motivados pela mesma causa, que é o comércio exterior. E com o passar do tempo surgiu uma oportunidade de entrar na política. Em 2018 eu vim candidato a deputado estadual, tive 31 mil votos, e neste último pleito, 2022, até agradeço aos amigos que me apoiaram, nós batemos aí quase 62 mil votos como deputado estadual do estado de São Paulo. Então é uma vitória muito grande, pensando também em defender a classe, pensando também nos nossos propósitos. Bom, conclui, depois nós falamos da classe. Agora, uma coisa é bem importante dizer para vocês, e a todos foi perguntado, faço questão de responder, a importância do despachante aduaneiro. Nós temos uma condição ímpar que eu não vejo em outros entes de outras profissões ou de outras ligadas a outras áreas. Qual é? O despachante aduaneiro, além de toda a ação alfandegária, que foi muito colocada aqui pelo Aguinaldo com muita precisão, pelo nosso doutor, pelo Fábio, além disso, nós somos um gestor, nós somos administradores do processo como um todo. O contato com a transportadora é nosso, com a seguradora é nosso. Nós indicamos a empresa de câmbio. Então nós fazemos uma gestão do processo aduaneiro. Nós não enxergamos... Todo mundo quer o despachante como cliente, porque ele arruma negócio para todo mundo. Ele resolve as coisas. E o mais importante é que nós conseguimos enxergar o processo como um todo. Nós não temos uma parte, nós enxergamos como um todo. Então, o CFOP, que seria a responsabilidade do contador, vai ser perguntado para nós. E nós, muitas vezes, corrigimos contadores, corrigimos advogados, não com a intenção de mostrar o erro, mas de agregar, porque essa é a nossa função, e ver as diversas empresas que estão do nosso lado crescer nesse atendimento ao cliente. Então, ter um despachante aduaneiro sério e qualificado é a certeza que o seu processo estará sendo cuidado com muito carinho e atenção. Nós apresentamos para um cliente nosso, há pouquinhos dias, um saving de mais de R$70 mil por ano, apenas com uma troca de rota da transportadora. Ele não enxergava isso. Como nós temos diversos clientes, é mais fácil enxergar onde estão esses gaps e apontar para que se traga uma solução. E muito importante ainda, é entender que cada um deve se qualificar naquilo que está fazendo. Vou dar um exemplo, Fábio. Falo aqui na mesa, e ele sabe disso, quando eu preciso de uma cotação de automóvel, para o meu cliente eu falo que faço. Mas eu faço trabalho com o Silvio, porque eu sei que ele é o grande especialista. Então conosco existe uma característica de humildade, de entender o que cada um é melhor, para que possamos somar forças e todos possam ganhar realmente com isso.